A gente vai agora, nessa aula, ver como é que a gente converte de grau para radiano e de radiano para grau, certo? São dois slides apenas, né? Nesse slide aqui a gente vê grau para radiano e no próximo slide radiano para grau. A gente viu aqui essa formulazinha aqui, ó, onde está o cursor, né? 180 graus corresponde a π radianos. Então, 180 graus, ou seja, meia volta, corresponde ao ângulo de π radianos. A gente viu na aula anterior, né? A gente vai usar essa fórmula aqui para passar de um para outro. Grau para radiano e radiano para grau. Observe que, se você dividir essa fórmula por 2, dividir a fórmula quer dizer dividir o lado esquerdo e o direito. Dividindo por 2, 180 dividido por 2, 90. Π dividido por 2, π sobre 2. Certo? Então, tem que 90 graus, ou seja, o ângulo reto, 90 graus, corresponde ao ângulo de π sobre 2 radianos. Certo? Se você multiplicar a fórmula por 2, fica 180 vezes 2, 360. Π vezes 2, 2π. Isso quer dizer o quê? Uma volta inteira, 360 graus, corresponde ao ângulo de 2π radianos. Certo? Aqui eu divido a fórmula por 2. Ângulo reto, π sobre 2 radianos. Aqui eu multiplico a fórmula por 2. Uma volta inteira, 2π radianos. Certo? Bom, observe que eu posso escrever essa fórmula da seguinte maneira. Eu posso escrever ela assim, ó. Π vezes 1 radianos, lado direito. Ó. Π radianos, eu posso dizer que é π vezes 1 radianos. Isso aqui é igual a 180 graus. Certo? Aqui você pode passar o π para o outro lado. Fica 1 radiano é 180 dividido por π. Isso aqui dá aproximadamente quanto? 180 graus. Aí você coloca o π mais ou menos 3,14. Dividindo na calculadora, vai dar 57,32 graus. Ou seja, 1 radiano é aproximadamente 57,32 graus. Então, aqui simplesmente eu peguei o π, passei para o outro lado. É o que está aqui. Ó. Passei para o outro lado, deixei a palavra rad sozinho. E quer dizer o quê? 1 radiano, sozinho. Passei o π para o outro lado. Depois eu troquei o π pelo que ele vale, 3,14. Quer dizer o quê? 1 radiano dá 57,32 graus. Certo? Agora vamos ver a conversão de graus para radiano. Eu quero passar aqui, ó, onde está o cursor. Quero passar 30 graus para radiano. Como é que você faz? Uma proporçãozinha simples. Ó. Uma coluna você vai colocar grau. Na outra coluna você vai colocar radianos. Certo? Uma coluna coloca grau, na outra coloca radianos. Aí a informação dada. 180 graus corresponde ao ângulo de π radianos. Então, 30 graus corresponde a que ângulo em radianos? Aí você chama esse ângulo de x, é a minha incógnita, né? 180 graus corresponde a π radianos. Então, 30 graus corresponde a que ângulo? Aí você multiplica em cruz aqui, ó. 180 vezes x, lado direito, né? É igual a π vezes 30. Eu multiplico em cruz. Aí você isola o x. Como? Passa o 180 para o outro lado dividindo. Fica π sobre 180 vezes 30. Certo? Aí você divide o 30 e o 180 por 30, simplifica aqui, né? 30 dividido por 30, 1. 180 dividido por 30, 6. Ou seja, dá π sobre 6. Então, x é π sobre 6. Certo? Ou seja, 30 graus é π sobre 6 radianos. Então, passei de grau, 30 graus, passei para radianos. π sobre 6. É fácil verificar. Se você trocar o π pelo que ele vale, π vale o quê? Em graus. Em graus. π vale 180 graus. Dividido por 6, 30. Certo? Eu troco o π por 6, eu verifico que isso aqui dá justamente 30. Então, como é que eu passo de grau para radiano? A fórmulazinha aqui é o quê? Você pega o ângulo em graus, no nosso caso 30, multiplica por π e divide por 180. Repetindo, como é que eu passo de grau para radiano? O ângulo em graus, multiplico ele por π e divido por 180. Aí simplifico. Certo? Você pode encarar também da seguinte forma. 30 graus, a bolinha significa graus, né? 30 graus, quero passar para radiano. Aí você multiplica por π radianos, e bota aqui embaixo o que o radiano vale em graus. Π radiano vale 180 graus. Certo? É como se você cortasse o grau com o grau. Cortasse, ó, dando a resposta só em radianos. Aí você simplifica, ó, dá π sobre 6 radianos. Então, 30 graus é π sobre 6 radianos. Certo? 45 graus, passar para radianos. Aqui do lado esquerdo, 45 graus para radianos. Como é que é a forma? Multiplica por π, divide por 180, né? Multiplica por π, divide por 180. Aí você vai simplificar, ó. Você vai dividir em cima e embaixo por 45. 45 dividido por 45, 1. 180 dividido por 45, 4. Dá π sobre 4.
π sobre 4 radianos. Então, 45 graus equivale a um ângulo de π sobre 4 radianos. É fácil verificar. Troque π pelo que ele vale em graus. Em graus, 180 graus, dividido por 4, 45. Certo? Você pode encarar assim também, né? 45 graus, multiplico por π radianos e divido por 180 graus, já que π radiano vale 180 graus. É como se eu cortasse o grau com o grau, ó, dando a minha resposta só em radianos. Certo? 60 graus, passar para radianos. Como é que é a fórmula? Multiplico 60 por π, divido por 180. Sempre assim, grau para radiano, multiplica por π, divide por 180. Aí você simplifica, divide em cima e embaixo por 60. 60 dividido por 60 dá 1. 180 dividido por 60 dá 3. Então dá π sobre 3 radianos. Então, 60 graus corresponde ao ângulo de π sobre 3 radianos. Troque o π por 180, que é o que ele vale em graus. Dividido por 3, 60. Certo? Então, escrever um ângulo dessa forma, 60 graus, ou escrever π sobre 3 radiano, você está dando a mesma informação. Você está mudando a unidade. Aqui eu estou dando um ângulo em graus, 60 graus. Aqui eu estou dizendo que esse mesmo ângulo é π sobre 3 radianos. Então, é a mesma informação, só que usando unidades diferentes. Certo? Agora vamos ver de radiano para grau. Para a gente terminar, vamos ver a conversão de radianos para graus. Certo? A informação que a gente tem é que meia volta no círculo, meia volta, 180 graus, corresponde a π radianos. Então, o ângulo de 180 corresponde a π radiano. Eu quero passar de radiano para graus. Se o seu ângulo já tiver o π, ele aparecer o π, fica fácil passar para graus. Só você trocar o π por 180, que ele vale em graus. Por exemplo, π sobre 6 radianos. Troca o π por 180. 180 dividido por 6, 30 graus. Π sobre 4 radianos, passar para graus. Troca o π pelo que ele vale, em graus. 180 graus, dividido por 4, 45 graus. Certo? Se tiver o π, para passar para graus, fica mais fácil. Você vai trocar o π por 180. Certo? Mas esse aqui, ó, 3 radianos, não tem o π. Para converter para graus, como é que eu faço? Certo? Vamos lá, a fórmulazinha geral, que vale para todos. Eu quero passar π sobre 6 radianos para graus. Certo? Aqui fica fácil, né? Porque você pode trocar aqui o π por 180 graus, dividido por 6, dá 30, né? Mas vamos usar aqui a proporção. Π sobre 6 eu quero passar para graus. Numa coluna você vai colocar graus, na outra coluna você vai colocar radianos. A informação que eu tenho é que 180 graus equivalem a π radianos. Certo? Então, π sobre 6 radianos equivale a quantos graus? Eu vou chamar de x, incógnita, né? Π sobre 6 radianos equivale a quantos graus? Aí você multiplica aqui, faz a multiplicação cruzada, ó, certo? Π vezes x, do lado direito, né? É 180 vezes π sobre 6, certo? Tá aqui, ó, π vezes x é igual a 180 vezes π sobre 6. Aí você isola o x, passa o π para o outro lado dividindo. 180 dividido por π vezes π sobre 6. Tá? Fazendo a continha simples, ó, corta o π com o π, 180 dividido por 6 dá 30. Certo? Ou seja, x é 30 graus. Então, o ângulo de π sobre 6 radianos corresponde a 30 graus. Certo? Observe que, se você tem um ângulo em radianos, você multiplica por 180 e divide por π. Obtém um ângulo em graus. A formulazinha é essa, multiplica por 180 e divide por π. Eu passo o ângulo para graus. Certo? Pronto, você pode raciocinar assim, ó, π sobre 6 radianos, π sobre 6 radianos, eu multiplico por 180 graus, e embaixo coloco o que ele vale em radianos. 180, vale π radianos, certo? É como se eu cortasse o radiano com radiano, ó, a resposta desce em graus, ó, 30 graus, certo? Corto o π com π, 180 dividido por 6. Então, passar de radiano para graus, você multiplica por 180 e divide por π, certo? Como é que é a forma geral? Eu quero passar um ângulo de graus para radianos. Multiplico por π, divido por 180. Graus para radianos. Radiano para grau, você inverte. Multiplica por 180 e divide por π. Okay? Então, grau para radiano, multiplica por π, divide por 180. Radiano para grau, multiplica por 180 e divide por π. Esse ângulo aqui, ó, 2π sobre 3 radianos. Eu quero passar para graus. Certo? Como aparece o π, fica fácil. É só você trocar o π por 180. 2 vezes 180 dividido por 3. Tá aqui, né? Dividido por 3. Dá 120. Certo? Ou então,
Você pode trocar o π por 180, ou então você pode fazer assim, né? Multiplicar por 180 e divide por π. Então, radiano para graus, multiplico por 180, divido por π. Observe que o π corta com o π, fica 2 vezes 180 dividido por 3, dá 120. Então, 2π sobre 3 radianos equivale a 120 graus, certo? E para finalizar, esse ângulo aqui, ó, 2 radianos, ao passar para graus, observe que não aparece o π aqui, né? Se aparecesse, eu trocava por 180, né? Como é que você faz? 2 radianos para graus. Você pega os 2 radianos, multiplica por 180, divide por π, certo? Aí você vai trocar o π pelo que ele vale, aproximadamente 3,14, o valor numérico do π, o valor numérico que é 3,14, certo? Fica 2 vezes 180 sobre 3,14, certo? Dá o quê? Fazendo essa continha aqui na calculadora, dá aproximadamente 114,6 graus. Ou seja, 2 radianos equivale a 114,6 graus. Então, você pega o ângulo em radianos, multiplica por 180 e divide por π, certo? Aqui, nesse caso aqui, como não tem um π para cortar em cima, não dá para cortar, né? Você troca o π pelo que ele vale, valor numérico do π, 3,14. Faz uma continha e obtém esse ângulo aqui. Okay? Na próxima aula, a gente vai ver problemas disso aqui, resolver exercícios.